Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Tamiris Formagini, psicóloga clínica, especialista em TCC baseado em evidência. E nesse vídeo a gente vai aprofundar o raciocínio clínico para que você use as intervenções com mais precisão e coerência técnica. Se você é psicólogo, estudante de psicologia ou já atua como terapeuta, talvez em algum momento você tenha se perguntado, né? Afinal, qual é a diferença entre psicoeducação e intervenção cognitiva na TCC, né? E como saber quando eu estou usando um ou outro e como eu vou saber quando aplicar a psicoeducação ou a intervenção? Essa dúvida é muito comum, tá? Para quem está começando a aplicar a abordagem na prática e pode gerar insegurança na hora de planejar ou conduzir uma sessão. Então, hoje nessa aula, eu quero te explicar de forma clara e prática o que diferencia esses dois tipos de intervenção, por que os dois são importantes no processo terapêutico e como você pode escolher o momento certo para usar cada um com base no modelo cognitivo. Então, nós vamos começar com a psicoeducação. Psicoeducação, ela é uma intervenção estruturada, ela tem como objetivo fornecer informações relevantes ao seu paciente sobre diagnóstico, sintomas, funcionamento mental ou as estratégias de enfrentamento. Ela serve para clarear o que está acontecendo, normalizar a experiência emocional, aumentar o engajamento do paciente dentro do processo terapêutico. Por exemplo, se o seu paciente ele está com sintomas ansiosos, você vai usar ali a psicoeducação para explicar o que é ansiedade, como o corpo está reagindo, qual a evolução, né, qual é a função evolutiva dessa emoção, o que acontece quando ela se torna disfuncional, quando que a ansiedade ela é funcional. Você também pode apresentar ali o modelo cognitivo da ansiedade, mostrar como os pensamentos automáticos do seu paciente estão influenciando as emoções e o comportamento aqui, aplicando o modelo cognitivo dentro da realidade do seu paciente, tá? Psicoeducação, ela é usada desde o início ali do processo terapêutico ou em momentos de baixa compreensão do paciente sobre a sua vivência. Você já começa ali no primeiro momento, quando você já explica a sua abordagem, tá? Ela é mais informativa do que transformadora. Ou seja, o foco aqui é construir conhecimento e não necessariamente modificar pensamentos. Então, você vai psicoeducar, você vai explicar, você vai informar o seu paciente como a TCC funciona, como é o processo que ele está procurando ajuda, como que ele está reagindo, por que ele está reagindo. Quando você aplica uma intervenção, você também aplica psicoeducação para explicar o porquê que você está aplicando aquela técnica, tá? Agora, falando sobre a intervenção cognitiva. Ela é diferente da psicoeducação, porque ela tem como objetivo modificar os padrões de pensamento disfuncional que estão mantendo o sofrimento emocional ou os comportamentos problemas. Então aqui a gente entra num processo mais ativo, mais investigativo, mais colaborativo com o nosso paciente. Então você pode usar técnicas como a identificação, reestruturação de pensamentos automáticos, seta descendente para crenças centrais, experimentação comportamental para testar hipóteses, diálogo socrático, revisão de evidências, né, o pró e contra, né, tudo isso com o objetivo de ajudar o paciente a construir interpretações mais realistas, funcionais e coerentes com a realidade ali que seu paciente está vivendo, né? Por exemplo, se o seu paciente ele diz, eu não vou conseguir dar conta dessa apresentação, vai ser um desastre. Então, a gente vai ali, né, fazendo a psicoeducação, explicando sobre a ansiedade da performance, mas também nós vamos investigar esse pensamento, entender de onde ele vem, desafiar as distorções cognitivas e ajudar o nosso paciente a construir uma nova forma de interpretar a situação com base em danos e não por medo. Ou seja, enquanto a psicoeducação ela entrega conhecimento, a intervenção ela promove mudança. Mas as duas elas são igualmente importantes dentro do processo terapêutico, tá? O segredo está em saber quando usar cada uma. Né? Geralmente a psicoeducação ela vem antes, como um preparo para a intervenção cognitiva. Então, quando o seu paciente
ele entende o que está acontecendo com ele, quando ele sabe que os pensamentos influenciam as emoções e que as emoções influenciam o comportamento, ele está muito mais preparado para fazer uma reestruturação cognitiva com qualidade. Também é importante a gente observar o momento emocional do nosso paciente, tá? Por exemplo, em situações de crise, né? Quando seu paciente está muito desregulado, às vezes uma intervenção cognitiva intensa pode ser mal recebida, né? Pode gerar resistência, pode piorar o quadro dos nossos pacientes. Então, nesse caso, a psicoeducação ela pode ajudar a acalmar, a validar, a oferecer um mapa que vai organizar essa experiência interna. Perceba que a função da psicoeducação não é intervir diretamente, mas quando ela é bem aplicada, ela pode sim gerar impacto aqui. Por outro lado, se você percebe que o seu paciente ele já compreendeu o modelo cognitivo ali, né, e ele está repetindo padrões disfuncionais já conhecidos, é hora de intervir mais ativamente. Então, aqui não adianta você ficar repetindo informações. Aí sim, a intervenção cognitiva ela se torna essencial. Na prática, né, você vai afinando entre essas duas estratégias ao longo do processo de forma planejada, com base na formulação de caso. Nenhuma técnica ela vai fazer sentido sozinha, tá? Fora do contexto clínico. Então, o mais importante é que cada intervenção ela esteja conectada à hipótese cognitiva que você construiu junto com o seu paciente, né? E que isso faça sentido dentro do plano terapêutico. E aqui vai um cuidado muito importante, né? Evite ali, tome um cuidado com excesso de psicoeducação como uma fuga, né? Porque às vezes o terapeuta ele está inseguro ou ele quer ocupar o tempo da sessão e aí começa a explicar demais, falar demais, e isso trava o processo. Até porque, gente, a psicoeducação ela é uma ferramenta excelente, mas ela precisa ser usada com propósito, né? Ela não pode substituir a escuta, ela não pode substituir a intervenção real. E a psicoeducação ela é para orientar o seu paciente. Você não está dando uma aula de TCC para o seu paciente. Você não está ensinando o seu paciente. Você só está psicoeducando ele sobre o funcionamento dele, tá? Por isso, mais do que aprender técnicas isoladas, o essencial é desenvolver o seu raciocínio clínico dentro da estrutura da TCC. E com isso, né, você vai saber escolher com clareza quando ensinar, quando questionar, quando confrontar, quando validar. E é isso que faz toda a diferença na efetividade da terapia. E se você ainda sente dificuldade em montar este plano de forma segura ou fica a dúvida sobre qual técnica usar em cada momento, eu te convido a conhecer o meu curso Aprendendo TCC Passo a Passo, que é um curso básico, tá? Que foi pensado especialmente para quem está no início da prática com abordagem com a TCC ou que quer reforçar os fundamentos clínicos e entender como aplicar as técnicas com coerência dentro do modelo. São aulas 100% online, com PDF, carga horária de 30 horas, acesso por 2 anos. Como eu disse, é um curso introdutório, é um curso básico, mas com uma base sólida que vai te ajudar a organizar o raciocínio clínico e a aplicar a TCC com muito mais segurança. O link está aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outros colegas da profissão, com psicólogos, estudantes, né, com outros profissionais que estão aqui também nesse processo de fortalecer sua prática clínica. Gente, aqui abaixo também está o link dos nossos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Lá eu compartilho técnicas, eu compartilho informações, eu compartilho vários links, várias ferramentas, tá? Obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês nas próximas aulas.